pacífico. O espírito que vem da parte de Deus é pacífico e humilde. Afasta-se de toda malícia e de todo vão desejo deste mundo, e paira acima de todos os homens. Então, o espírito do bem, ele é do bem. Ele vai falar o bem. Ele vai procurar nos impulsionar para o bem. Tá? Não responde a todos que o interrogam. Então, não é um espírito que vai ficar falando, traduz para ele aí, Liz. Não é um espírito que vai ficar falando abobrinhas. Entendeu, Liz? Não vai ficar falando bobagens, coisas sem valor, tá? Os bons espíritos não perdem o tempo e não nos fazem perder tempo. Não responde a todos que o interrogam, nem às pessoas em particular, porque o Espírito de Deus não fala ao homem quando o homem quer. Tá? Não é porque a gente quer que eles falem conosco que eles vão falar conosco. E quantas vezes nós já não pedimos, né, mensagens, inspirações, e não é sempre que nós recebemos, tá? Porque eles sabem quando nós precisamos. Mas quando Deus permite, quando, pois, um homem que tem o Espírito de Deus vem à Assembleia dos Fiéis, está dentro da mensagem, desde que se fez a prece, o Espírito toma lugar nesse homem que fala na Assembleia como Deus o quer. Nas preleções, por exemplo, nas palestras, é fundamental que quem vai fazer a palestra, primeiro, estude o tema. Não dependa dos espíritos para o desenvolvimento do tema. Não acredite apenas na sua mediunidade, na sua capacidade mediúnica. Tá? E tenha certeza que se você está lá não por causa da sua vaidade, mas se você está lá dando aquela preleção com um legítimo objetivo de passar a boa informação às pessoas, os bons espíritos vão te ajudar muito na comunicação. É assim que funciona. Tá? Então, é necessário que nós estejamos sintonizados na frequência alta e que nós façamos a nossa parte. Então, o Espírito toma lugar nesse homem que fala na Assembleia como Deus o quer. Reconhece-se, ao contrário, o Espírito terrestre. Então, ao contrário, né? Do outro lado, o Espírito ligado às coisas materiais, ele é frívolo, ele é superficial, sem sabedoria e sem força. No que se agita, se levanta e toma o primeiro lugar. É importuno, é tagarela. Eu lembro muitos anos, quando eu comecei, nós tínhamos fundado um centro espírita que funciona ainda, lá em Santana, Centro Espírita Aprendizes do Evangelho Santana. Nós estávamos numa casinha alugada lá em Santana, e eu dirigia a parte mediúnica, e tem uma senhora, uma doce senhora, não lembro o nome dela agora. E ela era médium, que tinha experiência em outros centros. Aí ela começava a dar a mensagem, gente, e não parava mais. E ficava rodeando, a ponto de eu interromper. Assim, nossa, Edson, você está interrompendo uma mensagem espiritual?
Mas a gente consegue identificar quando o médium não está sintonizado ou quando o espírito não tá falando como um espírito realmente com quem a gente vai aprender alguma coisa. Então, é importuno esse tipo de espírito, tagarela, e ele não profetiza sem remuneração. Um profeta de Deus não procede assim. Essa é a mensagem, tá? Que vocês podem depois reler na página 23 do livro Mediunidade. É muito interessante isso daí. Tá? Agora eu vou dar um pulinho, Jólia, para o capítulo 4, que é sobre a evolução da mediunidade. Então, nós estamos ainda falando dessa questão da mediunidade natural. Aquela mediunidade que é a conquista do espírito. Tá? A sensibilidade evolui com o ser no terreno moral, que se completa durante a evolução com a conquista da sabedoria. Né? Eu tenho na minha página aí do YouTube, eu gravei uma outra aulinha ali, mas para deixar registrado, sabe? Não sei se vocês chegaram a ver a evolução do homem animal ao homem espiritual. Alguém Eu chegou a cheguei a ver? ler. Hã? Eu vi. Eu, Ah, eu cheguei a... então, ali a gente comenta sobre a evolução do espírito. Ela é contínua, tá? Tem um espírito do teu lado aí, Indira. Tem rabo, ele. Eu estou com dois das minhas coisas. Por favor, Aí ele quer não falar vou embora, ainda. não. Fica mais um pouquinho aqui. Eu estou falando com meus guias aqui espirituais para eles não irem embora, não. Ele quer conversar ainda, ele quer falar alguma coisa. Então, a gente fala da evolução, que ela é contínua. E com a nossa evolução, com a nossa vivência, com as experiências, a nossa inteligência, por exemplo, vai aumentando. Mas não pode só aumentar a inteligência. Então, tem que aumentar, melhorar também a qualidade dos nossos sentimentos. Pessoa que é muito orgulhosa vai trabalhar para se tornar mais humilde. A pessoa muito egoísta, egocêntrica, vai trabalhar pensando no bem. Pessoal que vai, por exemplo, no domingo, na cesta básica, sabe? Acordar cedo num domingo não é fácil, né? Não é fácil. Todo mundo gosta de dormir um pouquinho mais, mas tem a turminha que acorda cedo, vai lá, prepara a área, recebe aquelas pessoas. Então, dá o seu tempo, né? Trabalha o quê? A parte da caridade, do pensamento ao próximo. E isso é um exercício, a gente vai exercitando, até que aquele músculo espiritual fica já parte da gente, né? Tá? À medida que nós vamos adquirindo virtudes no campo do sentimento, o espírito também, através das vidas sucessivas, vai aumentando o seu conhecimento sobre a vida, a criação, as forças e as leis que a regem. Então, é bacana a gente conhecer. Vocês que estão estudando hoje sobre o espiritismo, já estudaram um pouco, e estão lendo os livros, né, que a gente tem indicado, vocês gradualmente estão conhecendo mais da vida espiritual. Vocês estão começando a entender o que fazem os bons espíritos, o que ainda fazem aqueles que não acharam o caminho. Isso é aprendizado, sabe? Que tem que se transformar em ações. Não lembro, não basta só o conhecimento, tá? Eu não estou pensando no Naefa, em tá, lógico que eu penso um pouco, né? Quer dizer, eu não paro de pensar,
na EFA, o bem na EFA. Mas eu não posso dar um curso desse pensando que vocês vão trabalhar no NAEFA. Mas é importante que vocês atuem em algum lugar. É importante que vocês usem as suas habilidades para o bem. Pode até ser numa igreja católica, evangélica, que pratique o bem, mas que a gente exercite o bem, tá? Que não desistamos do bem, tá? Ainda a gente vai ser atraído para as coisas que sempre nos atraíram, para uma alimentação gostosa com frequência. Então, pode aparecer a gula, pode aparecer os vícios, tá? E que podem nos atrair. Acontece alguma coisa, é falar, eu vou voltar ou a beber, ou fazer alguma coisa. Então, nós temos que ser muito firmes para que a gente não volte ao passado, para que a gente transforme o nosso presente e construamos um futuro melhor. Ainda estou no capítulo 4, para as experiências no terreno material, bastam a inteligência e os sentidos físicos, mas para as do campo espiritual, necessita outras faculdades, tá? Para nós trabalharmos no campo espiritual, não é só a inteligência, são outras faculdades, mais elevadas e diferentes, colocadas acima da razão e já pertencentes ao mundo hiperfísico, ao mundo espiritual. São aquelas do campo mediúnico. Agora tem uma mensagem, uma frase aqui de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. O homem lançou o telescópio James Webb, é isso? Que está trazendo as fotos lá de Saturno maravilhosas. Tá? Então, a inteligência traz isso, sobre o conhecimento do mundo material. Tá? Assim como o telescópio projetou seus olhares nas profundezas do espaço, e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Mas para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Sua missão é santa, porque sua finalidade é rasgar os horizontes da vida eterna. Hoje, os guias espirituais, eles lançam mão de faculdades de empréstimo para algumas dessas revelações e para a demonstração de fenômenos ainda considerados sobrenaturais. Então, hoje ainda precisamos ter médiuns com essas faculdades emprestadas, com a mediunidade que é temporária, que precisa mais ainda do preparo e educação do médium, muito mais ainda. Tá? Mas no futuro, não vai ser necessário. Na época de Kardec, antes de Kardec, no mundo começaram a pipocar diversos fenômenos espirituais. Alguém lembra de algum? Tem um caso das irmãs Fox. Não lembro. As irmãs Fox, lá da cidade de Hydesville. Tá? Então, leiam sobre isso. Acho que na primeira aula daquele livro do curso básico, que vocês devem ter adquirido, devem ter lido, no começo, é a iniciação, né, como é que é? Esqueci agora, o nome fugiu, mas é o curso básico de Espiritismo, que fala sobre
o que aconteceu nessa cidadezinha com essas irmãs que começaram a aparecer, surgiram fenômenos ali tremendos, né? E aí, né, foi em 1848. Se tivesse Fantástico naquela época, teria saído no Fantástico. Porque o que aconteceu ali na Casa das Meninas foi fantástico. Mas depois eu li num outro livro da história do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle, aquele mesmo que escreveu. O que ele escreveu? A Image. Mr. Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes. Hum? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. O Holmes dele não é o mesmo Holmes que eu conhecia, né? Mas o Arthur Conan Doyle, ele era... O espírito ainda não tinha esse nome, né? Mas ele perdeu um filho na guerra, tudo. E ele escreve sobre as irmãs Fox. E mais tarde elas foram até consideradas como não é falsificadoras, né? Enganadoras. Por quê? Como crianças, elas apresentaram uma mediunidade fantástica e ficaram famosas. E me chamou muita atenção. Elas descobriram um corpo enterrado na adega da casa delas. Uma pessoa que tinha sido assassinada há não sei quantos anos. E o espírito se comunicou dizendo que estava lá. Fantástico. Mas depois, a própria vaidade das pessoas, tá? O médium vai numa reunião e as pessoas estão ansiosas para ouvir o médium. Não acontece isso? E o médium, às vezes, com a sua vaidade, sente-se na obrigação de atender aquelas pessoas. E muitas vezes ele acaba mistificando. Olha os riscos que existem na mediunidade, que nós temos que tomar cuidado. Tá? Mas não é por causa disso, no nosso desenvolvimento, que nós vamos frear a nossa manifestação. Eu, na parte prática, até vou insistir para que vocês podem falar, mesmo que não seja do espírito, podem falar, para que a pessoa perca a vergonha. E, com o tempo, os espíritos vão trabalhando conosco para nos corrigindo, tá? E, lógico, eu vou estar de perto acompanhando todo esse treinamento. Mas não podemos ficar com a vergonha da manifestação. Né? O medo, será que é meu? Será que não é meu? Isso chama-se animismo, pode ser um animismo, que tem o seu lado bom, que um dia nós vamos falar um pouquinho mais. Então, a mediunidade natural, sendo um sinal de desdobramento ou apuração de sensibilidade, ela dá ao indivíduo o mais amplo conhecimento do mundo material em que vive e, ao mesmo tempo, lhe proporciona conhecimentos mais ou menos dilatados dos planos de vida situados em outros mundos. Aqui é interessante o termo que eu vou usar para vocês agora, que é do Edgar Armand, e muita gente comete um erro nesse termo. Está relacionado à inspiração de um lado, o instinto de um lado e a intuição do outro. Instinto e intuição. Quanto maior o grau, o índice dessa sensibilidade natural, quanto mais evoluído, quanto maior o grau, tanto maior a intuição. Já ouviram falar em intuição? Tá? E, consequentemente, tanto maior o campo que o indivíduo abrange na percepção dos fenômenos e dos aspectos da vida cósmica. Então, escrevam aí, intuição, tá? É uma conquista do espírito.
Então, e nós vamos ter a intuição, às vezes, maior ou menor, depende da nossa sensibilidade, da nossa elevação. Está relacionado um pouco a Jung. Está relacionado aos arquétipos, está relacionado à verdade que está no espaço. O que nós estamos pensando está voando no espaço. O que os espíritos superiores pensam está no espaço. Todo o conhecimento da humanidade está no espaço. Tá? Vai chegar uma hora que a nossa elevação vai ser tal, nossa mente, que nós vamos ter uma facilidade de nos conectarmos com esse universo de informações. A nossa intuição estará cada vez maior. Faz sentido? Tá? Falam assim que as mulheres têm uma intuição superior aos homens. Na verdade, não está ligado ao gênero, tá? Está mais ligado à característica do espírito. Mas a mulher, principalmente na vivência do processo gestatório, a mãe, a preocupação com os seus filhos. Às vezes a preocupação dela não está mais na parte material, tá? Está no lado pessoal. E o tempo vai se esgotando. Está no lado, sabe, espiritual. Então a mulher tem assim flashes de intuição. Sabe aquela força que vem naquele momento? Porque ela está sintonizada, está ligada. Está ligado, normalmente, está relacionado a essa parte da elevação espiritual. No capítulo 5, nós temos a mediunidade de prova. Quanto à sua razão de ser. Bem, aqui ele começa assim. Já sabemos que a mediunidade é problema complexo no que se refere às suas manifestações e natureza, podendo, por isso, ser encarada sob vários pontos de vista. Quanto à sua razão de ser, todavia, afeta somente dois aspectos que são fundamentais e originalmente opostos, a saber, ou a faculdade, a mediunidade, é natural, ou seja, é do espírito que está se elevando, ou ela é de prova, ou seja, ela é um empréstimo. No livro Os Mensageiros, eu estava procurando meu livro aqui, eu não estava achando, mas eu tinha anotado em algum lugar, no livro... Agora, nem anotação aqui. Depois eu vejo para vocês. O livro Os Mensageiros, ele fala muito sobre os médiuns que não... É o segundo livro da série do Nosso Lar. Os médiuns que não se deram bem aqui, não. Eles estavam chateados, querendo uma nova oportunidade. Os médiuns que fracassaram, sabe? Então, aquele que tem a mediunidade de prova, ele pode fracassar. Fala assim, olha, você vai então com essa... Às vezes, antes de nós encarnarmos, frequentemente isso ocorre, nós pedimos a mediunidade. Por causa de uma falha que nós... de um fracasso que nós tivemos na última encarnação, antes da gente reencarnar, fala assim, puxa vida, eu quero reparar o que eu fiz. De uma maneira mais interessante, tal, mais útil. Então, ele pede uma mediunidade. E ele tem essa oportunidade. E, algumas vezes, ele falha. Tá?
Eu acho que para nós não é importante saber se a minha é de prova. Assim, eu sou médium, eu cometi muito erro no passado. Isso não deve nos preocupar. O que devemos ter em mente é o seguinte: se nós temos alguma característica dessa, que faz com que nós possamos mediar uma conversa com o plano espiritual, ou observar o que ocorre no lado espiritual, é importante que a gente faça o melhor que nós pudermos. Não pensar, eu errei, eu sou um pecador. Isso, sabe, a autoestima vai lá embaixo. Então, falar assim, que no caso da mediunidade de prova, foi fornecida ao médium uma condição psicossomática especial, não hereditária, que lhe permite servir de instrumento aos espíritos desencarnados. Então, esses médiuns, eles vão servir de instrumento aos espíritos desencarnados. Imagina quantos espíritos não estão por aí na crosta da Terra, que vão nos centros espíritas buscar ajuda. E como é que eles recebem essa ajuda de uma forma efetiva? Às vezes se comunicando. E quem é que vai possibilitar essa comunicação? É o médium. E normalmente é o médium desse médium de prova. Tá? Que às vezes de uma maneira inconsciente, vejam, leiam nos domínios da mediunidade, os tipos, nós devemos falar isso acho que é a semana que vem. Os tipos de mediunidade, né, de incorporação que tem, tá? A psicofonia, a psicografia, são os diversos meios em que os espíritos podem se comunicar conosco. Então, é importante isso. Então, para nós, vamos pensar, se nós tivermos uma mediunidade, é uma ferramenta que nós pedimos. Não foi conquista nossa. Tá? Vamos pensar assim? Não é conquista. Eu pedi essa ferramenta para que eu possa usá-la da melhor forma possível. Tá? Então, nós estamos falando da importância da melhoria interior. Eu falei já muitas vezes para vocês da reforma íntima, eu vou falar, a vida inteira eu vou falar. Nas palestras eu vou falar da reforma íntima. Então, buscar tudo aquilo que nós podemos melhorar. Por exemplo, a Yara sabe onde eu devo melhorar, onde eu posso melhorar. Sabe? Eu sei onde que ela pode melhorar. Nós nos ajudamos um pouquinho, nós conversamos, nós dialogamos, nós procuramos não discutir. Tá? Nós não falamos alto um para o outro. Estou dando um testemunho verdadeiro. Vocês jovens, por exemplo, Natália e Bruno, exercitem sempre isso. César e Carol, exercitem sempre isso. Mesmo os mais experientes, né? Mitch, a Liz, Maria Isabel, todos nós. Não só com o marido, fala. Então, Edson, eu tenho feito isso com o meu marido, né? Eu tenho falado com ele, né? Para ele, assim, acompanhar o meu comportamento e ver se está havendo mudança. E ele sempre tem falado, não, está mudando sim. Eu sempre falo para ele, a hora que você vê que eu estiver saindo do eixo, me chama, me fala, né? Porque é uma ajuda que a gente tem, né? Eu tenho feito esse treinamento com ele, né? Então, E é lógico que a gente vai fazer isso com todo cuidado. Nós não vamos entrar no terreno da crítica com ninguém, sabe? Chamar atenção. Como você falou, o exemplo, é o que de melhor nós podemos fazer. Não adianta eu falar para ela, não grita, mulher! Eu gritar. Tá? Eu vi uma charge, ia passar, depois esqueci, dois homens andando na frente com as mãos para trás, sabe? Aquela mão que fica aqui assim, cruzada, o homem andando, né?
E atrás deles, um menininho pequenininho de 2 anos, com a mão atrás também, igualzinho, andando. Que é? Exemplo. Ele segue o Exemplo. exemplo. César, o teu filho de É o 1 exemplo. ano capta muita coisa, tá? Com certeza. É. Uhum. Gente, assim, em linha geral, lógico que tem muita coisa no meio de tudo isso que eu falei. Se vocês tiverem paciência, tempo, etc., dê uma lidinha. Tem a parte do controle da mediunidade, que a gente não controla a mediunidade, mas nós temos que estar lá como um comandante dela, tá? Então, quem vai ler o livro Os Domínios da Mediunidade vai ver a importância de um médium que sabe controlar a sua mediunidade. Foi um prazer estar com vocês, vibração para todo mundo, muita luz para todos, tá? Vibramos de um para o outro, tá? E a gente vai recebendo também. Vibra para esse moço barbudo que está embaixo, que está precisando também, tá bom? E mantemos a nossa união. Fiquem com Deus, um prazer. Vou ver se tiver legal, eu ponho na... Eu gravo aí, ponho no YouTube. Podem ficar à vontade para comentar se quiserem. Olha, tem uma pergunta, tal. Tá bom? O Edson, você vai amanhã? Eu acho que não. Se eu estiver, como eu passei hoje, não. Tá. Mas talvez eu fale. Estou falando com a